Bom dia a todos, meu nome é Nilson Teiza e é um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Esta manhã me gostaria de falar sobre um tema que muitas organizações religiosas não veem muito claramente. A menudo escutamos a gente dizer que o perdão de pecado se pode lograr antes do bautismo e que esto último não é uma condição para a salvação. ¿É isto possível? Um aspecto fundamental e importantíssimo do Evangelho é a salvação, mediante a vida, a muerte e a ressurreição de Jesus. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para que nós outros pudéssemos receber o perdão de los pecados e ter vida eterna no reino de Deus. Juan 3,16. Muito poucos entendem este maravilhoso aspecto do Evangelho. O hecho de que podemos formar parte do reino de Deus, lo qual é sinônimo de salvação. Não podemos entender em que consiste a salvação se não entendemos esta parte do Evangelho. Em Juan capítulo 3, versículos 3 e 5, Jesus disse a Nicodemo: Te asseguro que quem não nasca de novo não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, a menos que um homem nasca del água e del Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por lo tanto, um pecador não pode ver nem entrar no reino de Deus sem haber nascido de novo, pero nascer del água e del Espírito, o que significa através do bautismo. Vemos que diz a Bíblia a respeito. Apareceu Juan bautizando no deserto e predicando o bautismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1:4. A palavra de Deus foi enviada a Juan, el hijo de Zacarias, no deserto, e ele recorreu toda a terra ao redor do Jordão, predicando o bautismo de arrependimento para o perdão de pecados. Lucas 3:3. E em Hechos capítulo 2, versículos 38, Pedro disse: Arrepientam-se e que cada um de ustedes seja bautizado em nome de Jesus para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Hechos 2:38. A palavra grega para remissão ou perdão de pecados é aphesis, que significa livre de escravitude ou do encarcelamento, olvidado, considerado como nunca cometido, remissão de sentença. Sin embargo, o bautismo que ministrou Juan e os discípulos de Jesus na festa de Pentecostes foram e seguem sendo hoje em dia indispensáveis para o perdão de pecados. Os textos bíblicos são muito claros e não há controvérsia entre eles. O bautismo nos traz bendições. Además de receber o perdão de pecados, recebemos o dom do Espírito Santo. Hechos 2:38. Todos os que han sido bautizados em Cristo estão revestidos de Cristo. Galatas 2:37.
e todos os que han sido bautizados em Cristo serão salvos. Marcos 16:16. Não podemos inventar uma teologia que não exista. Não podemos agregar opiniões personais à palavra de Deus simplesmente para complacer a los hombres. Não há duas maneiras para que nossos pecados sejam perdonados. Pedro foi muito claro em Hechos 2:38 e jamais disse: arrodilha-te e ore para que seus pecados sejam perdonados, senão que arrepende-te e bautize-te para tal. A pergunta que agora surge é: houve perdão de pecados antes da morte de Jesus? O Novo Testamento declara que Jesus é o único caminho à la salvação. Ele mesmo dijo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Juan 14:6. Pedro agregou: e não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo del cielo entre os homens por el qual devemos ser salvos. Hechos 4:12. Antes de Jesus, havia sim pecado e condenação, de acordo com Romanos 3:23 e 6:23, todos pecaram e mereceram a morte espiritual. Romanos 3:20 e Galatas 3:22, Paulo disse que a lei do Antigo Testamento mostrou o problema e que a fé em Jesus, segundo Gálatas 3:23-27, Romanos 3:24-26, Jesus é a solução. E nesta última cita, ele comenta sobre a necessidade de que a sangre de Jesus haga expiação por nossos pecados. Como então podemos falar de perdão de pecados antes da morte de Jesus e do bautismo? Segundo o livro de Levítico, capítulo 4, versículo 20, 26, 31 e 35, quando Moisés revelou as instruções sobre as ofrendas queimadas e outros sacrifícios, dijo que os pecados do pueblo seriam perdonados através de estas ofrendas. Juan el Bautista, uns anos antes do derramamento da sangre de Jesus, como vimos antes, predicou o bautismo de arrependimento para a remissão, para o perdão de los pecados. Marcos 1:4. A pergunta que devemos hacernos agora é: se já havia formas de perdonar pecados, por que se sacrificou Jesus na cruz? O livro de Hebreus aclara esse tema. Ele nos ensina que, primeiro, os sacrifícios anteriores não foram suficientes para perdonar os pecados. E nestes sacrifícios, uno recuerda os pecados cada ano, porque é impossível que a sangre de touros e cabras elimine os pecados. Hebreus 10, 3, 4. 2. Os pecados cometidos bajo o Antigo Testamento foram perdonados por la muerte de Jesus. Por esta mesma razão, Ele é o mediador do novo pacto, que quando a morte intervene para a remissão de las transgressões que estavam bajo o primeiro pacto, podem receber a promessa da herança da vida eterna a todos aqueles que foram chamados. Para ilustrar a importância dessas passagens, podemos utilizar a prática comum de pagar deudas com cheques
con fecha posterior. Los sacrificios del Antiguo Testamento y el bautismo de Juan fueron como cheques predatados firmados con la confianza de que la sangre de Jesús sería depositada en la cuenta a tiempo. Estaban condicionados al futuro sacrificio de Jesús, o sea, era la sombra do que venía. Hoy es diferente. Quando mostramos fé mediante o arrependimento e o bautismo para a remissão de pecados, confiamos no depósito que já se hizo no Calvário e recebemos o perdão de nossos pecados. Como está tu vida hoje? Han sido perdonados tus pecados? Você está dando mais importância às opiniões dos homens, das organizações, ou do que diz a Bíblia? Devemos actuar. Jesus quer que, ao entender o Evangelho do Reino de Deus, nos arrepentamos e creamos as buenas novas. Marcos 1, 14 e 15. O Reino de Deus é algo en el qual devemos entrar. Marcos 10, 23 e 25. E o primeiro passo é arrepentir-nos e crer no Evangelho. Por meio de Jesus, podemos buscar o perdão e a reconciliação com Deus. Para começar, a viver de acordo com as leis de seu reino, tal como Jesus las ensinou. Todos aqueles que se rehusem a viver de acordo com os caminhos de Deus não poderão entrar em seu reino, nem receberá a vida eterna em Cristo. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21 e Efésios 5, 5. Em Mateus 5, 20, de Jesus, e nos outros evangelhos, Jesus nos adverte acerca dos obstáculos que nos podem impedir a entrar no reino de Deus. Se queremos entrar nele, é necessário que nos arrepentamos sinceramente, seamos bautizados e recebamos o Espírito de Deus. É necessário também que nossa atitude seja correta, a atitude humilde e dócil de niño. Que Deus los bendiga e tenham uma boa semana. Hasta pronto.